Acompanhe a leitura comigo aí. A teologia do corpo do Papa São João Paulo II pode ser dividida em duas partes fundamentais. Na primeira parte são as palavras de Cristo, e na segunda parte a sacramentalidade do matrimônio e a vivência do amor humano. A primeira parte, entretanto, possui 3 ciclos de catequeses, compõem aquilo que seriam as 3 realidades primordiais do homem: a sua origem, a sua história e o seu destino. Neste terceiro módulo do aprofundamento Amor Fecundo, abordaremos essa terceira dimensão, o nosso destino, a ressurreição, a santidade. Veja bem, a primeira parte fala então do ser humano, por isso que João Paulo II chama de antropologia adequada. Alguém que já teve na faculdade alguma matéria sobre antropologia? Não? Quem fez direito aqui geralmente tem, não tem não? Eu fiz psicologia e no meu primeiro período tinha uma aula de antropologia. Antropos significa homem, logia é estudo, ou seja, antropologia é o estudo do homem. Quando você vai estudar nas ciências que nós temos aí nas faculdades, antropologia, você vai ver somente uma dessas 3 dimensões, que é a história do homem, certo? A antropologia adequada de João Paulo II, ela é mais abrangente, ela trata do homem na sua origem e no seu destino final. Por isso é uma antropologia completa, adequada, certo? E a segunda parte, que é onde vai falar do matrimônio, do celibato, vai falar da lei da vida como herança, da contracepção. Essa segunda parte, que também está dividida em 3 módulos, nós vamos falar amanhã, tá? Essa segunda parte, ela fala da vocação do homem para o amor. Então veja bem, primeira parte, quem o homem é. Segunda parte, como o homem deve viver. Deu para entender? Então, a teologia do corpo, ela é uma formação humana completa, porque ela trata do homem naquilo que ele é, ou seja, no seu ser, no seu ente, e trata o homem naquilo que é a sua vocação, o seu chamado, seja ao matrimônio, ao celibato, ele é chamado ao amor. Essa é a nossa vocação primordial. Vamos lá, segundo parágrafo. O destino do ser humano após a vida nesse mundo é um mistério que está escondido no coração de Deus. Por mais que o livro do Apocalipse de São João nos queira revelar de forma alegórica a realidade final, sempre somos tomados por certa insegurança e até incredulidade ao tratarmos desse tema. E é justamente por isso que as catequeses do Papa vêm fortalecer a nossa fé e esperança quanto à escatologia humana, ou seja, o nosso fim. Na catequese número 67, o Papa afirma que o céu é uma realidade corpórea. Na ressurreição, o corpo voltará à perfeita unidade e harmonia com o Espírito. O homem já não experimentará a oposição entre o que nele é espiritual e o que é corpóreo. A espiritualização significa não só que o espírito dominará o corpo, mas diria que ele permeará inteiramente o corpo e que as forças do espírito permearão as energias do corpo. Desse modo, podemos compreender que na ressurreição da nossa carne, iremos viver a plenitude de nossa humanidade. O Papa ainda acrescenta ao falar da ressurreição: significa uma nova submissão do corpo ao espírito. Consistirá na perfeita participação de tudo aquilo que é corporal no homem, em tudo aquilo que é espiritual nele. Olha que interessante isso. Hoje, olhe para a sua vida, olhe para você. Como que você vive a sua humanidade? É um campo de batalha. Por quê? Porque o seu corpo, o seu instinto, as coisas que você, a realidade animal em nós, às vezes quer nos levar para um lado.
E aquela essência de Deus, aquela vontade de santidade quer nos levar para o outro lado. O que acontece conosco? Já viu aquela imagenzinha do pica-pau, que tem o anjinho, tem um pica-pau, tem um tom de... Eu acho que todos os desenhos têm esse tipo de alegoria, né? Tem um anjinho do bem e o anjinho do mal. Não é isso? Isso é para explicar esse duelo que há no coração do homem. Parece que há algo em nós querendo nos inclinar para um lado e há algo em nós querendo nos inclinar para o outro. Nós ficamos assim, ó, tipo o João Bobo do posto, né? Só o vento sopra, você vai para um lado e vai para o outro. Quando chegar a ressurreição da carne, quando vier o Cristo pela segunda vez e o nosso corpo se unir à nossa alma, porque veja bem, gente, deixa eu explicar uma coisa importante para vocês. Nós vamos falar mais sobre isso, pode ficar confuso agora, vai ficar mais claro depois. Como que está o céu hoje? O céu hoje tem duas pessoas que são íntegras, completas, plenas, inteiras. Quem são? Jesus e a Virgem Maria. Por quê? Porque enquanto um ascendeu, subiu por si, e outra foi assunta, melhor, né? Assuntou, essa palavra não existe, né? Foi assunta, ou seja, foi elevada, porque não é Deus, não pode elevar a si próprio, então Deus a elevou. Os dois estão de corpo e alma no céu. Essa dualidade não existe. Como estão os santos, então, João Paulo II, como estão os santos? O corpo dele permanece, inclusive alguns santos, o corpo está até incorruptível, né, assim, para demonstrar o quê? Que aquele corpo um dia será pleno, puro, completo no céu. Haverá na segunda vinda de Jesus a união do corpo e da alma. E aí vamos adquirir aquilo que nós chamamos de corpo glorioso. Então isso no céu, diferente de como é hoje na terra, esse duelo, no céu não haverá duelo. Será pleno, será algo mais, ou seja, será a plenitude da nossa humanidade. Isso é o céu. Podemos desse modo acreditar que o melhor ainda está por vir. Deus quer para nós a eternidade, viver conosco um verdadeiro casamento, uma comunhão que jamais irá passar. Diz o Papa: as palavras não se casarão parecem ao mesmo tempo afirmar que os corpos humanos que foram recuperados e também renovados na ressurreição, preservarão seu específico caráter masculino ou feminino, e que o significado de ser humano ou mulher no corpo será, ou ser homem ou ser mulher no corpo, será substituído e entendido no outro mundo, no reino do céu, de modo diferente daquilo que foi desde o princípio, e depois em toda a dimensão da existência humana. Nossa sexualidade e afetividade serão preservadas, pois formam nossa identidade humana, que é o modo pelo qual Deus nos quer ao seu lado. O que vai acontecer então, gente? No céu, você homem será homem, você mulher será mulher, porque a nossa sexualidade será preservada. Qual é a prova disso? Que tem uma frase, né, da palavra de Deus que diz: tudo aquilo que foi assumido por Cristo foi redimido por Ele. Podemos dizer também o contrário: o que não foi assumido por Cristo não foi redimido por Ele. Jesus assumiu a nossa humanidade e por isso a redimiu. Certo? Último parágrafo. Por fim, precisamos mais do que qualquer coisa nessa vida desejarmos livremente a santidade, pois isso será a única condição para que esse destino final se cumpra em nossas vidas. A perfeita liberdade dos filhos de Deus alimentará com aquele dom também cada uma das comunhões que formaram a grande comunidade da comunhão dos santos. O significado esponsal de ser humano será, portanto, realizado como um significado que é perfeitamente pessoal e comunitário ao mesmo tempo. Vivamos, portanto, o amor, pois é ele que nos fará legítimos cidadãos do céu. Esse é um texto introdutório do nosso aprofundamento. Bolo, pode passar para nós, por favor?
A primeira pregação então é essa: a humanidade glorificada, o nosso destino. Pode passar. Essa ilustração aqui, ela explica a história da humanidade. Explica também os nossos 3 módulos, que você viu aí no folder. Está aqui, ó. Imagine que aqui está a presença de Deus, tá? Então Deus criou o homem aqui, ó, criação. Certo? Só que o que aconteceu com o ser humano? O homem caiu no pecado. Então, antes aqui, a humanidade original. Primeiro módulo, de volta ao princípio. Depois da queda, começa a história que nós conhecemos. Da humanidade decaída, tem a primeira vinda de Cristo. Jesus vem cá, Roberto. Por que nós podemos falar de teologia do corpo? Vira aqui. Pelo fato de o verbo de Deus ter se feito carne, o corpo entrou na teologia pela porta principal. Você não veio pela porta dos fundos, como muitos aí querem dizer. O corpo entrou na teologia pela porta principal. O nosso corpo, ele é sinal do divino. Pode sentar, Roberto. Só para fazer propaganda da camisa, embora ela já acabou, né? Então, propaganda inútil, né? Mas o porquê que nós podemos falar de uma teologia do corpo? Teologia é estudo de Deus. Teologia, estudo de Deus. Por que nós podemos falar de teologia do corpo se Deus é espírito? Porque Jesus se encarnou, tá? A vinda de Cristo, e aí ele nos redimiu. Então a humanidade decaída passa a ser também a humanidade redimida. Cristo nos chama ao amor. Por isso no folder aí, o sinal do amor aí é a cruz, porque é o sinal do Cristo que nos ama. Na segunda vinda de Cristo, humanidade glorificada, cidadãos do céu, o nosso destino. Deu para entender isso? História? Essa é a história da humanidade, história completa, não aquela que a gente aprende na faculdade só pelas metades. Muito bem, pode passar. Então a gente pode pegar os 3 períodos teológicos a partir disso. No princípio era o homem original, Gênesis, o paraíso, antes do pecado, papapá. A nossa história, homem histórico após o pecado original, tríplice concupiscência. Tríplice concupiscência são os efeitos da concupiscência no ser humano, né? O que é concupiscência, gente? Concupiscência é a nossa inclinação ao mal, né? Que é a herança do pecado original, é a concupiscência. Qual que é a tríplice concupiscência? A gente falou disso no último retiro. Quem estava aqui anotou? Quem lembra? João Paulo II diz aqui, ó, ele diz aqui, que tem 3 experiências que o homem original viveu no começo, que foi a solidão, a nudez e a comunhão, certo? O que o pecado fez com essas experiências? Ele fez com que essas 3 experiências originais se tornassem as 3 concupiscências do homem. Aquilo que era nudez se tornou vergonha do corpo. Foi o que o pecado fez. O homem tinha um corpo opaco, ou seja, o homem olhava para a mulher e via Deus, era um ícone, acessava a mulher e levava para Deus. Mas aí depois, com o pecado, vem a vergonha do corpo. O primeiro efeito, né? A tríplice concupiscência. Então primeiro, da nudez, a vergonha do corpo. Depois, a comunhão. O que aconteceu com o homem e a mulher depois do pecado? A hora que eles pecaram, eles começaram a o quê? A rivalizar um com o outro. Adão, por que você comeu do fruto? Foi a mulher que me deu. Começou aí o quê? A rivalidade entre o homem e a mulher. Esse discurso, por exemplo, do machismo contra o feminismo, isso é desde sempre. Esse duelo entre o homem e a mulher é também fruto do pecado original, que antes era comunhão e agora se torna duelo, rivalidade entre o masculino e o feminino. E a terceira, a solidão. Antes era uma solidão original. E o que aconteceu com o ser humano depois do pecado? Isso aqui é muito interessante. Você já viu gente que diz assim, ó, que para ser feliz precisa de alguém?
ou precisa de alguma coisa. Ou seja, eu me realizo no outro, eu só me realizo quando eu tenho, quando eu adquiro. Isso é efeito da solidão. O homem era só, mas era só com Deus. Agora o homem pode ter tudo e ele ainda se sente só. Por quê? Porque só Deus o realiza. Ele precisa voltar para o princípio. Certo? Muito bem, então todo mundo anotou aí. As 3 experiências originais, solidão, nudez e comunhão, gerou a tríplice concupiscência após o pecado, né? Que eu disse. Mas vem depois com Cristo a redenção. Na ressurreição, que nós vamos falar nesse retiro, o homem escatológico, escatologia é o fim dos tempos, é o final do homem. Visão beatífica, só lá no céu veremos Deus face a face. As núpcias do Cordeiro, o casamento eterno e a comunhão dos santos. Aí vocês estão vendo essas 3 palavrinhas aqui, né? Bondade, verdade, beleza. Esses são os 3 adjetivos de Deus. Se alguém perguntar para você assim, o que Deus é? Você vai responder, Deus é bondade, verdade e beleza. Agora, se alguém perguntar para você, quem Deus é? Você vai responder, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deu para entender? Quem Deus é? Deus é 3 pessoas e um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o que Deus é? São os adjetivos, bondade, vontade, ou o que Deus possui, né? Bondade, verdade e beleza. Por que a bondade está no primeiro módulo aqui, nessa primeira etapa? Porque Deus fez todas as coisas e viu que era bom. Só que aí ele olhou para o homem sozinho e viu que não era bom. E por isso fez uma companheira. Deus é bom. Deus, no seu princípio, ele agiu em plena bondade ao criar todas as coisas e todos nós. Verdade, por que a gente coloca a história? Porque a redenção do nosso corpo precisa passar pela verdade. E é por isso que no segundo módulo nós falamos de ideologia de gênero, de aborto, de contracepção, da questão da homossexualidade. Por quê? Porque a verdade é que nos redime. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Então a experiência com a verdade nos redime. E por que Deus é beleza? Porque no reino dos céus o ser humano será belo na sua plenitude. Por exemplo, sabe essa ruguinha que você tem aí? Sabe essa ruguinha? Sabe essa calvície, hein, Roberto? Sabe essa gordurinha extra? Sabe, olha para você mesmo, faz de conta tem um espelho aí na sua frente. Olha para você mesmo e vê o que não está legal. Tem uns que tem mais coisa que não está legal, outros menos, mas, né? O que não está legal na ressurreição dos mortos, meus irmãos, na ressurreição da carne, vai ficar, show de bola. Tudo que não está legal em você ficará perfeito, corpo glorioso. Por isso, beleza. Você se acha bonito? É porque você ainda não se viu no corpo glorioso, meu irmão. Vai ser muito mais belo. Além de viver eternamente, felizes para sempre, vai ser belo, vai ser uma beleza plena. É porque Deus que irá nos plenificar. Ou seja, essa é a realidade. Então nós podemos pegar os 3 períodos teológicos e colocarmos que Deus está em toda a realidade humana. Pode passar. Esse texto aqui ele é grandinho, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, porque este texto, esse trecho do Evangelho de Mateus, ele é o texto base desse terceiro módulo, tá bom? Então ele é um pouquinho grandinho, então vale a pena ler ele todo. O primeiro, lembrando que a teologia do corpo do Papa João Paulo II, ele é toda bíblica. A primeira parte lá, o homem original, qual que é a passagem bíblica? Quem lembra? Tem que estar com as anotações aí dos primeiros. Qual que é a passagem bíblica fundamental do retiro de volta ao princípio do homem original? Qual que é? Mateus 19. No princípio não era assim. Vocês lembram disso? Mateus 19.
Qual que é a passagem do segundo módulo? Chamados ao amor, homem histórico, qual que é? Mateus, capítulo 5, versículo 27. Ouça o que foi dito pelos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher, desejando ela no seu coração, já adulterou contra ela. Essa é a passagem do homem histórico, certo? Agora, a terceira palavra, então, Mateus. Só está fácil, ó. Mateus 19, Mateus 5, 27, Mateus 19, 3, Mateus 5, 27, e agora Mateus 22, do 23 ao 32. Vamos lá. Quem quer ler para nós? Lê para nós. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filho, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até ao 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pode passar. Então, essa passagem demonstra que o céu, ela é uma experiência corpórea, como diz João Paulo II. Porém, a nossa sexualidade estará lá na realidade celeste. Mas você que vai casar ou já casou, como diz no próprio matrimônio, embora muitas pessoas não gostam muito dessa parte, principalmente as mulheres, a minha esposa depois ficou sabendo disso, ficou em depressão profunda, quando ela entendeu o que quer dizer, até que a morte o separe. Porque no céu não haverá matrimônio como existe hoje, mas haverá um único matrimônio. Que matrimônio é esse? De Cristo com a sua igreja. Esse é o único matrimônio que haverá no céu. Portanto, não haverá, do modo como nós entendemos hoje o matrimônio, no céu, porque haverá um só. Então, o nosso corpo, a nossa sexualidade, ela será toda voltada para o amor a Deus, ou seja, para a realidade da felicidade eterna nesse sentido. Pode passar. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tal são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. No céu, gente, fica falando: não, mas como é que vai ser no céu? Uma vez eu ouvi um pregador falar assim: eu imagino que no céu vai ter árvore de hambúrguer, vai ter cachoeira de Coca-Cola, né? Vai ter, o que mais você imagina de coisa boa assim? Rio de chocolate, tipo até, né? Né? Aí tem gente que foi passear esses dias para trás, vai pensar assim: o céu é igual lá no Rio Quente, né? Aí o que a gente faz? A gente faz comparações de uma coisa boa para aquilo que é no céu. Gente, é coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que o coração humano nunca imaginou. Você imagina tudo isso que é bom, e você multiplica
por o infinito, você multiplica por algo que não tem medida. O céu, ele é algo incalculável em sua plenitude e felicidade. Aí você fala assim, mas se não tiver isso no céu, eu não vou gostar. Se tiver, vai ficar só de joelho diante de Deus, adorando a Deus, né? Aí então não vai ser tão bom. Não dá para imaginar o que será a realidade do céu. O que dá para entender a partir da Sagrada Escritura é que será algo abundante em felicidade, em plenitude, né? Agora, eu falei que não vai haver casamento de homem e mulher no céu. O casamento que você tem aqui não vai perpetuar depois da morte. Mas por que a palavra de Deus fala que seremos como anjos no céu, se a gente vai com a nossa sexualidade? O que quer dizer ser? Porque o anjo não tem sexo, não é verdade? Mas a palavra é muito clara, não é, se inclusive na sua tradução estiver assim, está errado. Porque às vezes tem tradução que é um pouco equivocada em algum trecho, né? Não é igual aos anjos, mas é como, semelhante, parecido com os anjos. Porque os anjos estão diante de Deus. Os anjos, eles têm, né, essa realidade espiritual. Ou seja, será como os anjos. Não se darão um matrimônio como os anjos. Estarão unidos a Deus. Mas teremos aí preservada a nossa sexualidade. Pode passar. No catecismo diz o quê? Que desde o princípio a fé cristã na ressurreição deparou com incompreensões e oposições. Não há ponto em que a fé cristã encontre mais contradição do que na ressurreição da carne. É bastante comum a aceitação de que depois da morte, a vida da pessoa humana continua de modo espiritual, mas como acreditar que este corpo, tão manifestamente mortal, possa ressuscitar para a vida eterna? Veja bem, existem muitas contradições em relação à ressurreição, tanto que dentro do cristianismo, você tem ali as igrejas protestantes, por exemplo, que entre elas não há um acordo sobre a ressurreição. Por exemplo, existe uma doutrina, que é a doutrina do arrebatamento, dentro dos evangélicos. Ou seja, a ideia de que, utilizando como pressuposto algumas passagens bíblicas, eles dizem que as pessoas serão arrebatadas de corpo e alma para o céu. Isso já, segundo eles, já acontece com alguns, e acontecerá, né, quando aquela passagem a gente leu esses dias, inclusive, eu não sei se foi ontem, antes de ontem, aquela passagem do Evangelho que diz assim: um será levado, outro será deixado. Sabe aquela passagem? Eles utilizam desse evangelho para dizer da doutrina do arrebatamento. Ou seja, uns serão arrebatados. Existe essa doutrina dentro do evangelho. Existe a doutrina da dormição. O que é a dormição? Quando você morre, você vai dormir. E você permanece dormindo até a segunda vinda de Jesus. Você não vai para o céu. Só Jesus está no céu para eles. Entendeu? Então, veja que existem muitos pensamentos. Lá no tempo de Jesus, você tinha os saduceus, que inclusive está, né, a própria palavra, os saduceus que não acreditavam na ressurreição, tinha os fariseus que acreditavam na ressurreição. Aí você pega que não é cristianismo, para quem não sabe, né? Os espíritas não são cristãos, porque eles pecam num princípio fundamental do cristianismo, que é qual? A ressurreição. Para eles não existe ressurreição, existe reencarnação, partindo da ideia de que para purificar o homem, ele precisa reencarnar várias vezes. Existe até uma outra doutrina, por exemplo, dentro do próprio espiritismo, porque existem os kardecistas que vão dizer de reencarnação em outras vidas, mas existe doutrina no espiritismo, por exemplo, que fala de reencarnação em animais. Que você pode reencarnar no corpo de um animal, por exemplo. Existem, ou seja, eu estou dizendo tudo isso, não é para falar mal, simplesmente, claro, nós cremos que o nosso pensamento sobre a ressurreição é a verdadeira, obviamente, nós sabemos disso. Mas estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, que todas as religiões têm o seu princípio acerca da ressurreição. Os ateus têm um pensamento em relação a isso. Se você morrer, você vai para debaixo da terra e acabou. Fim de história.
ponto final, fecha o livro, pronto. Os ateus têm um pensamento também acerca disso, ou seja, todos, é impossível você passar por essa vida sem cogitar ou pensar ou refletir sobre como será depois dela. E para nós é muito claro, haverá 2 juízos. É importante já começar aqui para a gente explicar o que é ser católico, a partir da questão da ressurreição. 2 juízos. O juízo a gente chama de juízo particular, e o juízo final, que é a segunda vinda de Jesus, vai vir julgar os vivos e os mortos. Aí é céu, quem quer ficar com Deus, fica com Deus, quem não quer ficar com Deus, não fica com Deus, entendeu? Agora, o juízo particular é aquele que quando você morre, abre o livro da vida, e aí vamos ver, céu, inferno, purgatório. E o purgatório é justamente esse estágio de purificação da alma, para que ao chegar no céu estejamos de fato, com um coração não dividido, mas um coração íntegro, coração que ama a Deus por inteiro. Deu para entender que há muita problemática em relação à ressurreição, mas nós temos aqui confiança, que a Igreja Católica tem uma verdade em relação a isso. Pode passar. O que vivemos hoje? Como que é a nossa realidade hoje? Não faço o bem que quero, que queria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita, concupiscência. Encontro, pois, em mim esta lei: quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e que me prende à lei do pecado que está nos meus membros. O que São Paulo está querendo dizer aqui, nessa carta aos Romanos? Que a nossa vida aqui é um campo de batalha, é um duelo. Tem muita gente que queria estar aqui, mas não está. Deixou de fazer às vezes o bem que queria, para às vezes fazer uma outra coisa que não seria tão boa assim para ele. Quantas pessoas vivem isso? Será que eu vou na missa ou não vou? Será que eu vou no grupo ou não vou? Será que eu transo com a minha namorada ou espero? Esse duelo, essa realidade que nos confronta, essa é a nossa vida. E será até a morte. Porém, no céu, gente, imagina você sem esse duelo. Imagina você com o coração todo pleno e voltado para Deus, para a felicidade, para a verdade. É o céu. Pode passar. Então essa é a ressurreição, significa uma submissão do corpo ao espírito, diz João Paulo II. Consistirá na perfeita participação de tudo que é corporal no homem, em tudo que é espiritual nele. Como é o ser humano hoje? O ser humano, ele é um corpo espiritualizado e um espírito corporificado. Nós temos essas 2 dimensões, espiritual e carnal. Porém, no céu haverá uma integração tão grande dessas 2 realidades, que não mais será possível, por exemplo, pensar em corpo e alma. A gente pensa somente em corpo glorioso, plenitude, certo? Pode passar. O céu é experiência corpórea. Na ressurreição do corpo, voltará à perfeita unidade e harmonia com o Espírito. O homem já não experimentará a oposição entre o que nele é espiritual e o que é corpóreo. A espiritualização significa não só que o espírito dominará o corpo, mas diria que ele permeará inteiramente o corpo e que as forças do espírito permearão as energias. A gente leu no texto também, Catequese 67. Essa é a realidade da ressurreição, a perfeita integração do corpo e da alma, do espírito, do espiritual e do físico. Essa é a realidade da ressurreição. Pode passar. Há uma dúvida que geralmente se tem, é muito comum, né? Mas e o corpo, quando a gente morre, por exemplo, às vezes o corpo vira pó. Ou o corpo, e aquela pessoa que morreu tem muitos e muitos séculos. Como é que vai ser isso?
Deus sabe onde está cada átomo do seu corpo. A palavra diz que cada fio de cabelo não cai da sua cabeça sem que Ele saiba. O seu corpo será integrado. Essa palavra é muito importante, gente. Hoje, o que o pecado fez conosco? O pecado nos desintegra. Por isso que no tempo de Jesus se falava tanto da cura do leproso. E o leproso é metáfora da nossa realidade atual. Porque o que faz a lepra no corpo? Desintegra. Nós somos pelo pecado desintegrados, divididos. Nossa, hora queremos uma coisa, hora queremos outra. Nós temos dúvidas, nós temos questionamentos, nós temos crises. O que fará o Senhor na ressurreição? Ele integrará tudo. Humanidade perfeita. A ressurreição, segundo as palavras de Cristo, referida pelos evangelhos, significa não só a recuperação, olha essa palavra, a recuperação da corporeidade e o restabelecimento da vida humana na sua integralidade. Presta atenção nessas palavras: recuperação da corporeidade. Se disser, anota essas palavras-chave: recuperação da corporeidade, vida humana na sua integralidade, através da união do corpo e da alma, mas também um estado completamente novo da própria vida humana. Encontramos a confirmação deste novo estado do corpo na ressurreição de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Muita gente acha que quando Jesus voltar, quando a gente for para o céu e tudo mais, a gente vai voltar para o paraíso. Por isso a gente faz essas comparações, de árvore de hambúrguer, de pizza, de cachoeira de chocolate, porque a gente pensa em algo que os olhos viram, que a boca comeu, que os ouvidos ouviram, para fazer daquilo que é bom, fazer uma comparação do que será o céu. Gente, na Páscoa, na missa, tem a bênção do fogo, a missa da Páscoa, lá naquela celebração tem um trecho, um canto, que eu não sei o canto completo, talvez o Marcelo vai saber, mas que fala assim: ó feliz culpa de Adão. Você já viu esse trecho nesse canto? O que significa isso? Significa que apesar de Adão e Eva terem cometido o pecado e tudo mais, nós, gente, presta atenção nisso, nós na realidade da ressurreição não vamos voltar ao paraíso, não vamos voltar àquela realidade de Adão e Eva simplesmente. O que Deus tem para nós é algo maior do que tiveram Adão e Eva. É algo superior, é algo supra-sumo, superabundante em relação daquilo que foi vivido. Por isso que quando a gente fala da realidade do céu, a gente precisa entender que não será simplesmente um retorno àquela realidade do paraíso, mas será uma realidade muito mais abundante. Isso é o céu. É algo que a gente fala assim, parece tão abstrato, É porque para o cérebro é abstrato mesmo. É algo que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, o coração nunca sentiu. Pode passar. Então, graças a Cristo, porque Ele nos redimiu, nós somos cidadãos do céu. Não sei se você sabia disso, mas antes de Jesus, todo mundo que morria não ia para o céu. Mas nem Abraão, nem Isaac, nem Moisés, para onde eles iam, gente? Para onde eles iam então, esse povo bom, para o inferno? Não podia. Para onde eles iam? Para a mansão dos mortos. Não é assim que a gente reza no creio? Quando ele desceu à mansão dos mortos, havia um lugar que não era o céu, onde estavam ali os crentes, os fiéis, os justos do Antigo Testamento, na qual Jesus, ao morrer e ressuscitar, Ele resgata. Você já viu aquela cena da paixão de Cristo? Quando depois de Jesus morre, o demônio parece que está lá no inferno e dá um grito. Se você reparar, ele está sozinho no inferno. Claro que sozinho não está, porque pelo menos uns bilhões de demônios tem lá com ele, Mas o que Jesus faz é justamente isso. Além dele fazer uma faxina no mundo,
porque sobre si veio o pecado de toda a humanidade, ele aniquila o pecado na cruz e aniquila a morte na ressurreição. Na ressurreição ele traz para o céu, porque é Jesus que abre as portas do céu. Por isso ele é o Salvador, porque ele nos salva e traz consigo aqueles que estavam na mansão dos mortos. Deu para entender? Por isso a gente fala que o templo, sabe o templo, não foi destruído e depois reconstruído em 3 dias? A gente poderia dizer também de uma forma analógica, porque aqui tem uma questão do templo, que é o restabelecimento da própria igreja, né? Do povo de Deus. Mas nós podemos dizer também que aquele templo, a mansão dos mortos, foi destruído e foi erguido um novo templo. E depois de 3 dias, aonde? No céu. A nossa casa não é mais aquela mansão dos mortos, porque o nosso Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos, diz a palavra.